O Eixão, no horário de meio-dia, é um horário de pico, é um horário de rush, onde passam muitos carros. Uma amiga da minha mãe que passava perto do local, ela ficou em estado de choque ao ver aquelas duas crianças atravessando o Eixão, mas ela relatou que quando nós começamos a atravessar, não passava nenhum carro, nenhum dos dois lados. E quando nós colocamos o nosso pezinho do outro lado, os carros começaram a passar sem parar. Essa foi a primeira vez que eu tive um livramento por intercessão divina. Ainda de 3 para 4 anos de idade, eu via muito meu irmão brincar no portão lá de casa. Eu sempre fui magrinho e ao subir naquele portão, um portão de ferro, na época eu pesava uns 19 quilos mais ou menos, o portão era um portão de ferro, pesava 10 vezes o meu peso, e quando eu cheguei lá em cima, o portão se soltou e caiu em cima de mim. Eu só tive alguns arranhões, não quebrei nada. Quando minha mãe chegou, minha mãe estava subindo a rua, a menina que cuidava da gente estava me trazendo do hospital já todo enfaixado, mas eu só tive arranhões. Algum tempo depois, semanas, meses depois, lá em casa tinha as janelas e o sofá ficava próximo à janela. E a janela tinha algumas grades. E aí eu subi no sofá e coloquei a minha cabeça entre a janela. E ali o meu pezinho escorregou do sofá e eu comecei a ser asfixiado pela janela. O meu irmão estava próximo, ele só falava assim: o Jorge vai morrer, o Jorge vai morrer. E a moça que estava lá na cozinha não estava entendendo nada. Quando ela deu por si, ela chegou lá. Por às vezes eu estava até ficando já roxo. E aí, nesse dia não passava ninguém na minha rua. E a minha rua tinha uma escola, que até hoje é uma das maiores escolas da cidade ocidental. Quando por fim apareceu um homem muito forte, ele abriu a janela com a mão, a janela de ferro, e tirou a minha cabeça. Ainda de 4 para 5 anos eu estava na casa dos meus avós. E o meu avô, ele tinha diabetes. Eu era um menino muito levado. O meu avô tinha diabetes e sofria doenças cardíacas. E uma vez por semana uma enfermeira ia lá para ter os devidos cuidados com ele. E um dia eu estava na casa da minha avó e por descuido dela, ela deixou aberto um vidro de quiboa. E eu tomei meio litro de quiboa. Agora eu pergunto para vocês, se a água sanitária faz o que faz numa roupa, imagine numa criança, no órgão de uma criança de 5 para 6 anos. Por intercessão de Nossa Senhora. Aquele dia era o dia daquela enfermeira chegar lá. E ela chegou no exato momento. E ali ela fez toda a desintoxicação. E mais uma vez eu fui livrado de morte. A minha infância, muitas pessoas que me conheciam até eu dar o meu testemunho, depois me olharam com outros olhos. A minha madrinha hoje está aqui, a Vilma. Talvez ela nem tenha ciência do que eu vou falar agora. Mas com 9 anos de idade eu comecei a roubar. Com 9 anos de idade eu já entrava nos mercados na cidade ocidental já para furtar. Comecei uma vida de adolescência pautada na bebida. Conheci a minha primeira droga com 15 anos de idade, que foi um anabolizante. Hoje nem parece, né? Eu estou só a capa da gaita. Mas eu já tive 38 centímetros de bíceps. Eu já fui muito forte. Com 15 anos conheci a prostituição. Comecei a conhecer a bebida muito cedo. E aos 17 anos de idade eu conheci a maconha, aonde eu comecei a usar drogas. No ano de 2007, eu estava na cidade ocidental. E por volta de 1 a 2 horas da manhã, eu estava conversando na frente de casa. E estava eu, meu irmão e um amigo. A minha mãe olhou para nós e falou assim: entra. Vocês têm uma garagem aqui, tem um quintal, fica aqui dentro. E aí minha mãe entrou, o vento bateu, o vento muito forte, fechou o portão, nós tínhamos deixado o portão encostado. E aí saiu um carro de dentro do beco.
Quem conhece a cidade ocidental tem as ruas e tem os becos, que são por onde as pessoas passam, e daquele beco saiu um carro naquela noite, com as luzes todas apagadas. Quando aquele carro chegou próximo de nós, o rapaz que estava no carona, ele olhou para mim. Foi a primeira vez que eu vi a imagem de Satanás na minha frente. Eu olhei para aquela pessoa totalmente desfigurada. Ele olhou para mim, balançou a cabeça, e aí o carro desceu 5 metros. Daí então o carro parou e começou a acelerar, e ele estava tentando engatar a ré, e a ré não entrava. Quando a ré entrou, o carro parou a 1 metro de distância, 1,5 metro de distância de mim. Foi quando ele sacou a arma. Quando ele sacou a arma, eu falei para o irmão assim: corre. Meu irmão ficou em estado de choque, ficou parado, e a única coisa que me veio na cabeça foi de sair correndo aquela rua e atravessar a pista que tinha logo mais. Quando o carro arrancou atrás de mim, a 1,5 metro de distância, ele efetuou o primeiro disparo. Quando ele atirou, eu escorreguei, a bala pegou na parede porque o cascalho voou na minha cabeça. E aí veio uma voz e falou assim para mim: volta pelo teu irmão. Daí eu escorreguei, passei e dei a volta pela frente do carro. Meu irmão meio que acordou, tentou colocar a chave no portão para entrar, e o rapaz que estava no carona, ele sentou na janela e descarregou um 38 na minha direção. Foram mais de 5 tiros. Eu só tive alguns arranhões ao tentar pular no muro. E quando eu fiz um encontro chamado Renascer, um rapaz que não me conhecia virou para mim e falou assim: meu filho, o Senhor vai te levar para terras longínquas, e você ainda vai fazer muito para o reino de Deus. Eu tomei posse naquele dia daquela palavra, e naquele mesmo ano, era em novembro, quando foi em janeiro de 2016, eu fui embora para Natal. Larguei tudo que eu tinha aqui com a minha família, emprego, casa, tudo. Mas eu fui para Natal em busca de uma vida melhor financeiramente, muito ligada às coisas materiais. Mas chegou lá, o Senhor me deu uma rasteira. Quando eu cheguei em Natal, foi só o tempo de eu conhecer uma comunidade de vida chamada Discípulos da Mãe de Deus, e foi o tempo de eu fazer a minha consagração à Nossa Senhora. Eu fiz a minha consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o método do Tratado da Verdadeira Devoção. Muitas pessoas hoje perguntam: por que você utiliza uma corrente? Eu falo: isso aqui é o que me liga ao Senhor, porque eu sou escravo dele, eu sou servo escravo de Nossa Senhora. Então, quando me chamaram a primeira vez para dar uma palestra, era sobre Nossa Senhora. Eu liguei uma vez, estava indo de carro, saindo do Valparaíso para a cidade de Céu Azul. Liguei o carro e estou indo na pista, e aí começou a tocar uma música no carro que eu gosto muito, que é Vem, Senhor Jesus. E ali eu comecei a entrar em profunda oração, intimidade com o Senhor. E foi a primeira vez eu tive uma experiência profunda. Quando eu olhei para o banco do carona, Jesus estava sentado do meu lado, com vestes brancas, uma túnica vermelha. Ele olhava para mim e sorria, e eu olhava para ele e entendia tudo. Naquela hora eu entendia que o amor tinha me explicado tudo. Daí, quando eu estava voltando, eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, quando eu era pequeno, a senhora me consagrou a Nossa Senhora, porque eu queria entender o porquê de tanto amor que eu tinha por ela. Porque ainda mesmo sendo consagrado, eu ainda duvidava da maternidade de Nossa Senhora. E aí a minha mãe falou assim: não. Eu falei: mas eu não tive uma madrinha de consagração, a senhora nunca me apresentou? Ela: não. E no momento que eu estava falando com a minha mãe no telefone, uma voz doce veio e me falou assim: filho, indiretamente você foi consagrado a mim. Daí eu desliguei o telefone. Naquela mesma noite eu cheguei em casa, no meu altar, me coloquei de joelhos, peguei a minha Bíblia que estava fechada, só abri o zíper, comecei a rezar e falei assim para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma confirmação, eu preciso saber, eu preciso entender tamanho amor que eu tenho por Nossa Senhora. Eu preciso saber que todas as vezes que eu fui livrado de morte, que se foi pela intercessão dela. Naquele momento eu ainda